No vídeo de hoje será uma aula sobre o nome do Criador, o nome de Deus, porque ele tem um nome e foi descoberto há pouco tempo, através de arqueólogos e historiadores. Assim também descobriremos a pronúncia, o significado e tudo sobre o nome do Messias, passo a passo, letra por letra. Vem com o Tio Fera que nós vamos descomplicar o que a religião complicou. Vem comigo! Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera. Do nome do Altíssimo aqui, o nome do Criador se escreve com 4 letras hebraicas, mas se lê pelas 3. Se lê pelas 3 letras hebraicas o nome dele, a última letra é muda. Certo, vamos aqui agora. Temos aqui então o Iá. Temos o Ra, o A. Corresponde ao Y, nessa letra aqui. O Iá, aqui o Ra, a letra A. Certo? Representa a letra A aqui. E aqui o A, letra U. Iaú. Iaú. No hebraico moderno, essas letras se tornou o seguinte. Então nós temos aqui o seguinte. Nós temos o Yud. Nós temos o Re aqui e nós temos o Vav. Yud, Re, Vav. Ou perdão, Yud, Re, Vav. Primeiro temos que entender que o nome do Messias, assim como o nome de Deus, vem do hebraico. Porque Deus é o Deus dos hebreus e foi uma promessa que ele fez a Abraão. Os hebreus são descendentes de Abraão, o povo judeu, nascido em Israel e morando naquela área de lá. Então, como Cristo, Yahshua, é judeu e nasceu no Oriente Médio, ele não poderia ter o nome de Jesus. Até porque no hebraico antigo, na época de Cristo, não existiam palavras com J. Nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, nem no latim. Resolvida essa questão, vamos entender o nome do Criador primeiro. Nós temos que entender que no hebraico, as vogais são sinais massoréticos, porque o hebraico é diferente do português. Não é letra por letra, são símbolos. Pegando o nome do Criador, que a pronúncia em hebraico é Yod He Vav He, significa Iau. Por quê? Pegando o tetragrama, que é Y, H, W, H. Os dois Hs são mudos, eles não têm som na pronúncia. Mas da onde veio o A? O Re, que é o sinal massorético, que é um apóstrofozinho em cima da letra, entre a primeira letra e a segunda letra do nome. Ou seja, entre o Y e o H tem um A. Esse Re significa A. Então, Yod, Re, Vav, Re. E aí o que acontece é que Y, A, H, U, H. Por quê? AH tem som de A. Se o sinal massorético tivesse vindo após o H, então seria Ra, porque aí seria HA. Então pronunciaria Ra. Deu para entender? Por que algumas pessoas pronunciam como Iahô? Porque simplesmente o hebraico foi misturado com o aramaico. Os judeus misturaram hebraico e aramaico. E no aramaico houve modificação, porque os fariseus modificaram o nome do Criador com sinais massoréticos para que nós, gentios, não tivéssemos acesso ao nome de Deus. Então eles esconderam. Aí disseram que o tetragrama é um som impronunciável. E disseram que justamente o nome de Deus não poderia ser revelado, por causa de um mandamento que fala, não usarás o nome do teu Deus em vão. Então os judeus levavam muito a sério. E os fariseus também queriam esconder do resto da humanidade, porque os fariseus eram o povo que se classificava como os escolhidos, os queridinhos de Deus, mas de queridinhos não tinham nada, tanto que crucificaram a Cristo. Povo nojento, não é? Então, temos que entender que justamente no hebraico antigo, hebraico puro, antigo,
não tinha essa pronúncia Yahu, porque no tetragrama o último H vem depois, vem no final, ele não vem antes. Então é impossível que seja Yahu. Tem que ser Outros canais Yahu. aí falam que é Yahu. Não é Yahu. Não é, pessoal. Vocês vão ver que é Yahu, porque tanto pela forma que se escreve, igual eu vou deixar na tela aqui, ó, você vê que é YHWH. Se você colocar Yahu embaixo desse nome, você vai ver que o H tá antes do final. E o tetragrama, o H é no final. Yahu, o tetragrama, o H não tá no final, tá vendo? Agora Yahu, você vê que fica certinho. O U no lugar do W e o H no final. Igual tá na tela aí, tá vendo? Os fariseus trocaram de lugar, trocaram a posição do sinal maçorético, fazendo com que o nome do Criador fosse Yahu. Aí entra o nome do Messias. Por que o nome do Messias tem que ser Yahusha? Porque no hebraico o nome do Messias é Yod He Vav Shin Haim, que significa Yahusha. O significado deste nome é Yah salva. Muitas pessoas disseram que o nome do Messias é o mesmo de Josué, mas não é, porque o sinal maçorético em Josué está em um lado e o sinal maçorético em Cristo está do outro lado. Ou seja, existe diferença. No nome do Messias, o sinal maçorético, que é a letra A, está no início, entre o Y e o U. Tá entendendo? No de Josué, o sinal maçorético está depois, já está no fim. Porque os significados são diferentes. O significado de Josué é salvo por Yah. O significado de Yahusha, de Cristo, é Yah salva. Deu para entender? Muda o sentido, muda o significado. O nome de Cristo jamais poderia ser Jesus, porque Jesus vem de Yeshua. Yeshua era um demônio em formato de bode, ou seja, é uma blasfêmia. Esse nome Yeshua, ele foi modificado e criado no Império Romano, porque Yeshua vem do grego, entendeu? E aí no Império Romano começaram a modificar, que vem Yeshua, que chega em Jesus, que chega em Jesus. Isso foi modificado no grego. Assim como o grego substituiu Yah por Senhor. No original era Yah que estava lá, mas eles substituíram por Senhor. Senhor é isso, Baal. aqui, ó. Isso, né? O Novo Testamento, olha aí, original grego, substituiu o tetragrama. Veja que situação. O tetragrama é o nome verdadeiro do Pai, que é Yahweh, pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Quer dizer, substitui o nome próprio pelo título blasfêmico. Tá vendo? Que é de acordo com o padrão da Septuaginta, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego, lá em Alexandria. E aqui mostra que o Messias tem o tetragrama aqui, ó. O tetragrama, portanto, já diz palavras de Ezequiel Soares da Silva, presente na pessoa do Filho, porque nele Deixa habita eu mostrar aqui, corporalmente. peraí. Vamos lá, leia. Olha, o tetragrama, portanto, já está presente na pessoa do Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, Colossenses 2:9, a própria Escritura mostra que o Então nome do eles Filho... queriam modificar. Nós não adoraríamos mais ao Deus de Israel, e sim a Baal. Entendeu? Mas aí eu posso chamar de Senhor? Pode, por causa da intenção do teu coração. Se você está chamando o Senhor na intenção do Deus de Israel, ok. Eu, por exemplo, não sabia que era Baal. Descobri pesquisando e estudando. Então não há problema nenhum. Mas se você fala Senhor na intenção de Baal, aí já é idolatria. E aí é isso que Deus condena. Por que modificaram o nome do Criador? Porque justamente o nome do Messias é o mesmo do Pai. É como se fosse Deus Júnior, digamos assim. Então, para eles era muito complicado, porque no caso de Cristo, de Yahusha, o Yah vem na frente, é um prefixo. Então, se é um prefixo, significa que ele é Deus. Porque, por exemplo, todos os judeus, principalmente os profetas, têm o nome de Deus no nome. Tanto que Isaías é Ishaial, Jeremias Irmial, Mateus Matitial. Só que o Yah vem no final, é um sufixo. Por isso que Josué, o Yah vem no final, porque Josué significa salvo por Yah, assim como os outros nomes.
criado por Ial, protegido por Ial, tudo assim, Ial no final. E aí, o de Cristo, Ial vem na frente. Quando Ial vem na frente, significa que ele é Ial, que ele é Deus, porque o nome dele significa Ial salva. Quem é que salvou toda a humanidade? Não foi Cristo? Não foi ele que foi para a cruz? Então ali ele demonstra que ele é Deus, que ele é que pode nos salvar, porque quem salva é Ial, é Deus. Se ele salvou, então ele é Deus. Os fariseus ficaram chocados com essa informação, porque para eles é impossível que um filho de uma mulher simples com um carpinteiro pudesse ser Deus. Para eles achavam que Cristo, que Yahshua, era filho de Yosef, de José e Miriam, Maria, mas não era. Ele era filho do Deus Altíssimo. Ele é o próprio Deus Altíssimo. E aí os fariseus mandaram Cristo, Yahshua, para a cruz por causa disso. Tem uma passagem na Bíblia que é bem interessante. Pai Nosso. No Pai Nosso fala: Pai Nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Mas aí fica aquela questão. Se fala santo é o teu nome, é porque tem um nome, certo? Pai é substantivo, mas afinal, qual é o nome de Deus? No Pai Nosso, o correto seria: e ao nosso que estás no céu, santo é o teu nome, porque aí o nome Ial aparece. Quando Ial fala com Moisés, com Moshe, Ial simplesmente chega e se revela. E aí na tradução colocou como se Ial tivesse dito: diga ao povo que eu sou o que sou. Quando Moisés pede um sinal para que Ial confirmasse, e Moisés diz: o povo não vai me seguir, só seguirá se eu estiver na direção do Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele diz: diga ao povo que eu sou o que sou. Na verdade, a tradução no original não é assim. Ele revela o nome dele para Moisés. Ele diz a Moisés: diga ao povo que Ial vai com eles. Porque o povo de Deus conhece o nome de Deus. Então, se Moisés chegasse até o povo de Deus dizendo que Ial ia na frente, o povo seguiria Moisés, porque saberia que Ial é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que as igrejas não ensinam essas coisas? Porque simplesmente os pastores perderiam seu cargo. Porque o nosso pastor é Yahshua. Foi ele quem morreu em uma cruz e nos comprou com seu sangue. Os pastores também teriam que explicar muitas mentiras dentro da religião evangélica. Porque quando você vai nos originais da Bíblia, você vê que a igreja e a religião evangélica não tem nada a ver com as escrituras. E aí como explicar que simplesmente as pessoas foram enganadas por muitos anos? Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.